Vida através da morte. Capítulo 6. Vida de santidade. Esta é, portanto, a questão. Se a graça abundou sobre os pecados e sobre o pecado, sobre todas as iniquidades que cometemos e sobre o pecado que herdamos, e onde o pecado abundou, a graça superabundou. Seria então verdade que a graça abundante poderia nos levar a continuar na prática do pecado? Desde os dias de Paulo até hoje, os que rejeitam o Evangelho têm sempre falado ser assim. Se você está completamente justificado, não por suas próprias obras, mas pela sempiterna e imutável justiça de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor, ressuscitado de entre os mortos, e não só por meio dessa justiça, mas também nessa justiça. Então isto implica que você admite que pode ser descuidado até ao ponto de praticar pecado. Vamos ver o que o Espírito Santo, por meio do apóstolo, diz acerca disso. Que diremos, pois? Permaneceremos do pecado para que a graça abunde? Longe de nós tal pensamento. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, 1 e 2. Portanto, aqui está este princípio. O princípio da libertação do pecado através da morte, que é tão ridicularizado. Jamais encontraremos outra libertação do pecado na palavra de Deus. Durante séculos, muitas almas sinceras buscaram libertação por meio de jejuns e reclusão em mosteiros. Muitas almas sinceras a buscam agora por meio de esforços em busca de uma falsa perfeição da carne. Mas aqui está a plena verdade de Deus, libertação do pecado através da morte. Note bem isso. Não se trata da morte futura de nossos corpos, se viermos a morrer, mas trata-se, isto sim, de nós que estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Romanos 6, 2. O que é que isso significa? Nós que estamos mortos para o pecado, será que você responderá que são aqueles que atingiram a perfeição? Acaso existe aqui algum pensamento desse tipo? De maneira nenhuma. Para mostrar com que segurança isto se aplica a todos os cristãos, o apóstolo diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, 3, 4. Ele é cuidadoso em demonstrar que este princípio de libertação do pecado por meio da morte se aplica a todos os que foram verdadeiramente batizados na morte de Cristo. Nada poderia ser mais claro. E, no entanto, nada é menos conhecido. No entanto, é algo que deveria ser bem entendido, pois o apóstolo diz: não sabeis? Você entende, leitor? Esta grande verdade prática da libertação do pecado? Será que você diz, como se expressou um conhecido professor há alguns dias, que somos todos pecadores e inadequados para o céu? Devemos, portanto, procurar de todos os modos melhorar nossa natureza pecaminosa. Mas temo que nesse mundo ela nunca estará preparada para o céu.
preparada para o céu. Poderia um cadáver estar preparado para o céu? Ele está morto e é por demais repugnante, tanto para o céu quanto para a terra. Deve ser sepultado. E será que você o sepulta para torná-lo de uma só vez ou aos poucos algo perfeito? Não passa de uma massa de corrupção. Não há vida nele, nem sequer uma partícula, e nem pode haver, até que seja revelado o poder de Deus em ressurreição. E acaso não é isto que acontece com todo o nosso ser moral? Nosso vizinho, por mais sincero que seja, está gastando sua vida buscando se aperfeiçoar sua carne, por meio de sacramentos e rituais, mas teme que nunca será capaz de fazê-lo ao ponto de deixá-la preparada para o céu. Que cegueira é esta para alguém que poderia aprender até mesmo de seu próprio batismo? O que acontece de fato é que não cremos em Deus. Não cremos que, em nossa carne, como filhos de Adão, sejamos tão maus, tão vis, tão repugnantes, tão desagradáveis, tão mortos a tudo o que é bom, como o próprio Deus afirma que somos. Será que você já chegou a dizer: estou preparado para ser sepultado, ser colocado fora de cena? Sim, enterre-me, sepulte-me bem longe. Não estou preparado para o céu e nem para a terra. Oh, sepulte-me longe, fora da vista de Deus e fora da minha própria vista. Eis aqui água, disse o eunuco. O que impede? Marque bem, então, que a libertação do pecado não é a melhoria do próprio eu ou da natureza má, a carne, mas fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Romanos 6, 4. Não somos batizados para a obra do Espírito em nós, mas para a morte do Senhor, que morreu por nós e ressuscitou. A morte, então, que livra do pecado não é uma morte para o pecado que nós consigamos operar em nós, mas a morte de Cristo na cruz, a nossa identificação com ela, sepultados com Ele. E se você prestar atenção, verá que não existe nenhum pensamento acerca de batismo comunicando vida. O batismo é na morte, ou para a morte, e a vida no Cristo ressuscitado está além dela. Pois Cristo não somente morreu e ficou morto, mas ele ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai. Romanos 6,4. Quão gloriosa é a nova criação! Cristo, o princípio dessa nova criação, ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai. Assim, andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6,4. Não só as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, como também estamos agora na nova criação pela glória do Pai. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos 6,5. O aspecto da ressurreição que há neste assunto nos é apresentado de forma mais completa em Colossenses 2. Mas deixe-nos apenas notar aqui que o batismo na morte é o ponto principal que demonstra aquilo que todos os cristãos deveriam saber: a verdade da libertação por meio da morte. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6, 6. A questão agora é a seguinte: será que quando o crente atinge a assim chamada perfeição, para que a velha natureza deixe de existir, que o velho homem está crucificado? Ou será que o que realmente acontece
é que tudo transforma-se em algo bom? O texto não traz nenhuma ideia de que isso seja um estado peculiar a alguns cristãos, em detrimento de outros. Trata-se da própria verdade de nossa posição cristã. Conhecermos que nosso velho homem foi crucificado. Quando? Quando sentimos isso? Não é este o pensamento aqui, mas diz que foi crucificado com ele. Isto, com certeza, ocorreu na cruz. Ele não somente levou os nossos pecados sobre a cruz, em infinito amor, mas também nosso velho homem foi ali completamente julgado. Certamente isso é algo ótimo de experimentarmos quando ficamos assim identificados com esse Jesus crucificado, do que o batismo é uma figura. Estamos nós assim identificados com a morte de Jesus? Não identificados com a melhoria ou ressurreição de nossa velha natureza, mas será que podemos olhar para trás, para a cruz e dizer: ali eu fui crucificado com Cristo? Tudo aquilo em que eu poderia confiar precisou ser crucificado. Com toda a certeza foi assim que aconteceu, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, tornado incapaz. Por um homem morto é totalmente incapaz. Caso contrário, não estaria morto. Vimos como Deus justifica o seu povo de seus pecados pelo sangue de Jesus. Agora vemos como ele os justifica do pecado, a raiz ou a natureza, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6, 7. Os pecados estão perdoados e agora o pecado não pode ser imputado àquele que está morto. Ele está justificado do pecado, mas não existiria poder para uma vida santa no simples fato de se estar morto para o pecado. Vamos ver o que é o verdadeiro poder quando chegarmos a Romanos 8, versículo 2. Mas agora devemos apenas notar cuidadosamente que estamos tão verdadeiramente identificados com Cristo ressuscitado, ou até mais, quanto com Ele na morte. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos 6, 8. Uma coisa segue a outra. É assim, e assim é para sempre, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois, quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Romanos 6, 9 e 10. Cristo nada mais tem a ver com o pecado, e nem o pecado com ele. Ele esteve aqui uma vez e levou toda a maldição do pecado. Ele foi feito pecado, ou oferta pelo pecado. Que pecado? O dele? Não, ele não tinha nenhum. O pecado, o nosso pecado, nada mais tem a ver com ele, nem ele com o pecado. Foi tudo tirado da vista de Deus. Aquele que um dia ficou sob o peso do pecado, que foi até a morte, vive agora para Deus. Oh, que verdade preciosa! Como sustenta a alma. E o pecado nada mais tem a ver com ele nem conosco. De uma vez por todas, estamos identificados com ele na morte. Sim, mais do que identificados, vivos nele para todo o sempre. Ó minha alma, acaso você não crê em Deus? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6,11. Será que isso quer dizer que a velha natureza ou o pecado está erradicada, morta? Será que ela não existe mais no crente? Não há um tal pensamento aqui. Se assim fosse, se estivesse realmente morta, não precisaríamos considerá-la morta. Você já ouviu falar de algum cadáver sendo considerado morto? Estamos tão identificados com Cristo que Deus deseja que nos consideremos mortos com Ele e vivos nele. Ele deseja que tratemos a velha natureza como se
estivéssemos mortos para o pecado e vivos no Cristo ressuscitado de entre os mortos. Só que, como já vimos, este último vem sempre antes do primeiro, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em Cristo Jesus nosso Senhor, temos paz com Deus, no que diz respeito aos nossos pecados por meio da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuemos na parte 2.